Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à live da cura de hoje. Live da cura de hoje com temas muito especiais. E nós vamos falar aqui do perfil do Círculo das Deusas, né? Porque hoje especialmente, a live da cura, ela vai trazer temas que estão ligados necessariamente ao feminino. Sim, gente, sim. Normalmente eu vou trazendo os temas que vão chegando em demandas de atendimento individual ou até nos grupos terapêuticos que eu facilito. Então, conforme esses temas vão chegando, o que que acontece? Eu vou listando eles, vou preparando o material para a próxima live. E sincronicamente, gente, o campo dessa última semana ele trouxe muito das questões femininas. Então, quando isso acontece, ou seja, é só um pedido para a gente olhar para isso. E desde que eu trabalho com a parte sistêmica, se tem uma coisa que eu aprendi é obedecer ao campo. Então, se é isso que está sendo pedido, vamos olhar para isso. Vamos sim, né, trazer tudo que realmente precisa para que a gente cure, transforme, para que a gente tome consciência sobre o que está sendo pedido para a gente entender, para a gente ver, né? Então, olha só, hoje, gente, nós vamos falar dos sintomas assim que tocam bem fundo na vida da mulher: TPM, cólica menstrual, irregularidade do ciclo, menopausa, câncer de mama e endometriose. À primeira vista, parecem doenças diferentes, certo? Mas todas têm um ponto em comum, né? Todas elas têm um eixo que ligam todas, por isso que eu trouxe para essa live de forma especial, né, com temas do feminino, porque elas estão revelando uma desconexão com o feminino sagrado, né? Então, a mulher, ela não adoece por acaso. Cada sintoma é um recado do corpo, assim, revelando uma história que a alma guardou em silêncio, revelando algo calado, algo sufocado dentro. Então, esse é o pedido, né? Assim, do corpo para trazer à tona, para ver o que precisa ser visto. Então, o que a gente chama de doença no corpo da mulher é um recado mesmo pedindo que sejam vistos sintomas, que sejam vistas dores que foram soterradas na história da mulher, né? Então, cada dor, assim, no corpo feminino é como se fosse um grito, sabe, de memória ancestral. É um chamado mesmo para libertar as mágoas, libertar, sabe, aquelas dores que ficaram muitas vezes guardadas na alma, guardadas no ventre, guardadas no coração. O corpo ele só somatiza, gente, tudo que não foi trabalhado, tudo que não foi liberado, tudo que não foi visto. Então, quando o corpo grita, não pensa que é um castigo, né? Então, até é importante falar isso aqui para vocês. Quando a gente adoece ou quando acontece um sintoma, né, ó, acontece alguma questão mesmo física, muita gente acha que é um castigo, que é uma punição, associa a isso, e não é, gente. Isso só acontece porque é como se o corpo estivesse querendo te ajudar a se libertar de algo que você não tem como ver, de algo que tá ali oculto, que tá no teu inconsciente, mas o teu corpo ele estava guardando. Então, quando ele joga para fora, é como se assim, quando ele mostra, quando ele explicita isso, quando ele coloca à tona isso, ele é um pedido de socorro. Então, entenda a doença como um chamado da sua alma para cura, como um pedido de socorro do que foi soterrado dentro de você, do que não foi visto, do que não foi olhado. Então, traga isso com muito carinho. Não entenda a doença, o sintoma, a dor que você está enfrentando, porque é difícil, né? Vamos trazer a humanidade disso, né? Quando a gente está diante de um momento de dor, quando a gente está num momento de sofrimento físico, é difícil a gente pensar dessa forma, porque aí a gente já vai para a vítima, a gente já incorpora, né, esse lugar de peso
E a gente acha que está sendo punido, que está sendo castigado por algo. Mas não. Visualiza que é um chamado mesmo do teu corpo para te ajudar a resolver questões. Que se a doença, se a dor não viesse à tona, você não teria como olhar. E quando isso de fato, né, se manifestasse, poderia ser tarde demais. Tem um médico que eu gosto muito, que é constelador também, além de médico. Ele fala que a doença ela se manifesta simplesmente para que a gente não morra. Olha que forte isso. Ou seja, né, tentando traduzir melhor isso, a doença ela evita que quando tudo isso se somatize, a gente não resista, a gente não dá conta. Então é como se fosse a doença é como se fosse um aviso prévio para corrigir a rota, porque se a gente continuar por esse caminho, não vai ser o melhor caminho para a nossa vida. Então é como se a doença só falasse assim, ó, por aqui vai dar ruim, por aqui não é a melhor opção. Vamos corrigir a rota? Vamos rever as escolhas? Vamos rever a rotina? Rever o estilo de vida? Vamos rever do que a gente está se nutrindo, do que a gente está se alimentando, falando em todos os sentidos. Então, a doença, ela é só esse aviso, né? Então, entenda a doença não como uma punição ou castigo, mas até como um portal mesmo, um portal de transformação, um portal de cura, um portal de tomada de consciência, que sem a presença da doença, sem isso ter incomodado, talvez você jamais olharia para essas questões. E o universo, gente, o que você considera como sagrado, como divino, o Deus, ele sempre vai ter um jeito de falar com você. E muitas vezes a gente não ouviu as mensagens que foram por bem. Às vezes a gente ignorou, sabe? Aquelas mensagens que chegaram numa boa pra gente. E aí já tá nessa fase de mensagem mais forte, mais enérgica. Então, às vezes a doença é o único jeito que o divino, que a mãe divina tem como falar com a gente e nos alinhar de volta para um caminho de conexão consigo mesmas, consigo mesmo. Então, olha só. Hoje nós vamos trazer, né, como eu falei, essas doenças né, principalmente que afligem o nosso universo feminino, que é muito comum, né, acontecer entre mulheres, né, no corpo da mulher. Mas o que que todos esses sintomas têm em comum? O que que tem a ver tudo isso, né? Na verdade, esses sintomas como TPM, cólica menstrual, irregularidade do ciclo, a menopausa, o câncer de mama, a endometriose, eles têm como eixo em comum uma desconexão com a natureza cíclica, com o feminino sagrado, né? Realmente é uma desconexão com a nossa essência feminina. É como se de alguma forma a gente tivesse se perdido de si mesma. Isso é o que tem em comum essas doenças. Então, assim, a dor ela é uma memória do que o corpo não conseguiu esquecer. Eu gosto dessa frase. A dor é uma memória que o corpo não conseguiu esquecer. O ventre, ele guarda segredos que a boca não falou. E quando a mulher cala, quando ela é calada, tolhida, quando ela é censurada, o corpo grita. Então, ó, toda cólica, todo nódulo, toda falha no ciclo é um pedido de reconexão com o seu feminino. Então, não é uma doença, é uma mensagem, né? Então, acolha a mensagem. Olha para a doença como uma mensagem. E com esse exercício de acolher a mensagem, sim, é possível também olhar de que forma tudo isso pode ser transformado e curado, né? E o feminino, ele vai manifestando tudo que não foi possível ser exposto, né? Então, tudo que não foi possível tirar de dentro, o corpo ele somatiza para que isso possa ser visto e acolhido. Então, sem mais delongas, vamos entrar em cada uma dessas, né, doenças, em cada uma dessas questões que eu trouxe para a live de hoje. Eu vou começar com a TPM, gente. TPM é o seguinte:
Que significa tensão pré-menstrual? Gente, a gente ouve tanto, ai, tô de TPM, ai, TPM, como se fosse para ser a coisa mais normal. Ou seja, você não tem isso, tá errado. Por quê? Porque na nossa sociedade hoje é tão normal estar desconectada do feminino que é a coisa mais normal do mundo. Você tá com os hormônios todos irregulares e totalmente, né, assim, estressada, é, pilhada, ansiosa, irritada. Isso virou o novo normal e não pode ser, gente. Minha mensagem aqui. É para que a gente tome consciência de que não, isso não é normal. Nós não podemos aceitar a doença como algo normal. Nós não podemos aceitar os sintomas como algo normal, algo que se normatizou na sociedade, algo que virou algo comum. Então, não é normal. Vamos olhar para o que isso está revelando? Vamos escolher fazer diferente, né? As próximas gerações não podem, gente, aceitar isso como algo normal, entende? Então, vamos lá. A TPM, tensão pré-menstrual, gente. A TPM, ela reflete uma resistência às transformações femininas. É um conflito com o próprio ciclo natural e com a energia de ser mulher. Olha só, são emoções reprimidas, como raiva, irritação, tristeza, que vêm à tona como um pedido de expressão. E ainda também representa um acúmulo de tensões emocionais não resolvidas. Oscilações de humor significam que o corpo está tentando liberar ressentimentos antigos lá de trás. Então, ocorre quando a mulher não se permite acolher sua feminilidade de forma plena. Então, pela sabedoria egípcia, né, o ciclo menstrual, ele era visto como um ritual sagrado de purificação. Ou seja, né, o ciclo menstrual da mulher, né, que acontece cada 28 dias, né, ele assim como na natureza, que está totalmente alinhado, ele é um pedido de quê? É um pedido de purificação, ou seja, a cada 28 dias o nosso corpo é purificado. Olha que coisa mais linda, que coisa mais sagrada mesmo, né? Com a inteligência do nosso corpo conectada à natureza, ela faz como se fosse um ritual de purificação automático, sem a gente precisar fazer nada. Então, uma resistência ao ciclo natural feminino é uma resistência, né, a estar conectada com a vida. Porque o feminino é símbolo de quê, gente? De vida, né? Então, olha só. A TPM ela só surge quando a mulher perde a conexão com o sagrado do seu corpo e transforma o ciclo em peso. Então é muito comum ouvir das mulheres de hoje que é horrível menstruar. É terrível o ciclo. O ciclo é sempre um período horroroso, um período onde tem dor, desconforto, inchaço, cansaço, estresse, hormônios à flor da pele. Olha que interessante, né? Isso é, né, o que ficou comum nos dias de hoje. E não, gente, né? O sangue, antigamente, ele era considerado, né, como o rio da vida. Então, se ele vem acompanhado de dor e irritação, é um sinal de que esse fluxo da energia vital feminina, ele tá bloqueado. Então, esse rio tá cheio de entulho, tá cheio de coisas que não deveriam estar nessas águas, né? Então, a dor, o cansaço, o inchaço, a ansiedade, a irritação, o estresse não deveriam estar associados a esse fluir das águas, a esse fluxo feminino do sangue. Então, isso mostra muita desconexão. E aqui quem vos fala, né? Gente, claro, né, gente? É óbvio que todos esses temas que eu trago para vocês, eu experimentei, sabe? Experimentei mesmo. Então, essa desconexão com o feminino, nossa, foi muito forte na minha vida. E eu cheguei, né, por muito tempo a tomar remédios anticoncepcionais para não menstruar.
de como eu queria bloquear esse fluxo. Gente, eu neguei o feminino em mim por muito tempo, né? Então, quando eu falo isso aqui para vocês, é para vocês entenderem que sim, é possível se reconciliar, mesmo que já esteja desconectado, mesmo que esteja associado o feminino a dor e sofrimento. Porque se tem uma coisa que eu sei e acredito como consteladora é que não começou em você. Então, as mulheres contemporâneas, né, as mulheres de hoje, elas estão carregando muitas dores ancestrais, estão carregando muitos pesos. Então, assim, a negação do feminino não começou em mim. Ela vem de muito antes no meu sistema familiar. Hoje, com as ferramentas que eu trabalho, eu consigo enxergar e consigo ver, mas antes eu nem percebia. Eu não entendia que eu repetia um mesmo ciclo de dor e sofrimento e de negação ao feminino, né? Então, o que que acontece, gente, né? Quais que são os significados emocionais e espirituais da TPM? Raiva contida contra o masculino, seja o masculino interno, e, ou seja, de fato, né, os homens que representam o masculino ao entorno, normalmente, né, figuras de pai, irmãos, chefes, marido, companheiro, né? Homens com quem as mulheres se relacionam, né? Normalmente nas relações íntimas, então é uma raiva contra esse masculino. É uma rejeição do feminino, da maternidade ou até da própria sexualidade, a TPM. E também significa emocionalmente um medo de mudanças e dificuldade de se entregar no fluxo da vida. Então, é isso que a TPM está revelando, né? Está revelando pra gente. Então, gente, quais são as afirmações de cura, as afirmações positivas que toda e qualquer mulher que está, né, enfrentando esse desafio de sentir, né, a tensão pré-menstrual, essa tensão, essa questão hormonal aí que te, né, que te abala, que te aflige. Vamos, né, respirar, se conectar com esse corpo sagrado, se reconectar com o feminino sagrado que te habita e lembrar que você já nasceu mulher por uma bênção e não por um castigo ou maldição, né? Que é uma bênção ser mulher nessa vida e que você pode se reconectar com a potência e com esse fluxo da vida que você, né, carrega, que você foi abençoada de carregar. Então, quais são as afirmações de cura para liberar a TPM? Eu honro o meu ciclo e a sabedoria do meu corpo. Meu sangue é vida, é limpeza, é renovação. Eu me permito sentir e liberar o que já não serve mais. Então, essas são afirmações para que você possa liberar aí, né, todo esse desconforto dos sintomas de TPM. Porque não é normal sentir isso. O natural é você acolher seu ciclo e viver ele conectada com o seu feminino sagrado, entendendo que é um período, sim, de renovação, de limpeza e de purificação do fluxo da vida que flui através de você. Você é um canal da vida na Terra, mulher, deusa, assuma esse lugar. Então vamos para o próximo tema? Bora lá? Falei de TPM, agora eu vou falar da cólica menstrual. Você vai ver que todos esses temas, eles estão muito correlacionados, tá, gente? Então, a cólica menstrual, ela representa a resistência à feminilidade e a dificuldade de lidar também com esse ciclo natural. Dor como reflexo de mágoas ligadas a homens, né, pais, parceiros e ressentimentos não liberados. Muitas vezes está associada à raiva reprimida contra a figura masculina ou contra si mesma por ser mulher. Gente, acredito, eu já tive muita raiva de ser mulher. Na minha fase, assim, um pouco mais rebelde, adolescente, assim, no início da minha juventude, me tomou uma raiva, assim, de ser mulher, porque eu achava que era muito difícil ser mulher. E eu já sentia essa raiva, eu entendo o que é sentir essa raiva. Então, isso é possível de ser ressignificado, como eu estou mostrando para vocês. Eu sei muito bem, então eu já tive cólicas fortíssimas, cólicas menstruais, isso há muitos anos atrás. Mas se você ainda tem cólicas menstruais hoje, é preciso sim.
né? Liberar esses conflitos com o masculino, aceitar essa feminilidade e liberar essas mágoas que estão guardadas aí. Pela metafísica da saúde, a dor no ventre, ela revela também um conflito com a energia criadora, porque o nosso útero é o quê? É o templo da criação. Então também é como se fosse uma revolta contra essa energia criadora. E a cólica, ela é a expressão de bloqueios emocionais relacionados à afetividade, à sexualidade e à criatividade. Então é como se o corpo estivesse tentando expulsar com dor aquilo que não foi expresso em forma de sentimento ou criação. Quando você tá assim com um bloqueio, né, de criar, o corpo ele dói, entende? Pela sabedoria egípcia, o ciclo menstrual ele era considerado um ritual de purificação. Então, a cólica ela simboliza que a mulher está lutando contra o fluxo, né? Que é o fluxo natural da vida, o fluxo da natureza, em vez de se entregar ao processo de limpeza. Então, é como se a energia vital, o sangue, que é o rio da vida, estivesse preso em emoções densas, né? E a dor fosse o alarme para liberar, né? Então, olha só o teu corpo sabiamente tentando liberar através de dor emoções reprimidas, né? Questões ali por muito tempo, talvez guardadas, né? Então, quais são os significados então emocionais e espirituais da cólica menstrual? Culpa ou ressentimento no feminino, medo da sexualidade, dificuldade de se entregar ao prazer, raiva oculta, mágoas não ditas e uma rejeição inconsciente da maternidade ou da condição de mulher. Afirmações positivas para liberar as cólicas menstruais. Meu útero é templo sagrado de vida e criação, e eu acolho com amor. Eu libero dores antigas e deixo que meu corpo flua em harmonia. Meu ciclo é sagrado e eu me permito vivê-lo com leveza e gratidão. Muito bom, né, gente? Vocês viram como está associado a TPM e a cólica menstrual, né? E agora a gente vai falar também, rapidamente, sobre a irregularidade menstrual, que é outra questão feminina que se tornou tão comum que as pessoas acham que é normal, né? Então, hoje, por exemplo, o meu ciclo ele é muito certinho. E aí, quando eu falo, nossa, o meu ciclo é completamente regradinho, certinho, as pessoas me olham assim, nossa, como se fosse algo estranho, como se não fosse o normal o ciclo ser regular. Como se fosse normal, o ciclo tá totalmente oscilando, tá uma bagunça. O que que simboliza, gente, a irregularidade menstrual? É um descompasso com a própria natureza feminina. Tá ligado a conflitos com o papel de mulher, de maternidade, de sexualidade e emoções não organizadas. A irregularidade do ciclo é como se revelasse a irregularidade do sentimento sobre ser mulher, sabe? Então, quando os ciclos eles se perdem, o corpo ele grita por equilíbrio emocional e aceitação do feminino. Então, assim, vocês podem ver que é muito comum, né? Nós mulheres aí nos analisando. Se a gente tem uma irregularidade menstrual, você pode ter certeza que as tuas emoções estão oscilando absurdamente. Que não tem um equilíbrio, não tem uma harmonia em como você está se sentindo. Cada hora você tá de um jeito, e por isso o teu corpo reflete isso no ciclo, né? Então, o teu corpo está pedindo equilíbrio, está pedindo aceitação do feminino, né? Ainda pela metafísica da saúde, o ciclo, ele é como se fosse o nosso relógio interno. Então, ele é regulado pelas emoções e pelo quê? Pela nossa energia vital. Então, qualquer irregularidade no ciclo mostra também, além da instabilidade emocional que eu falei, a insegurança em lidar com as fases da vida. Também pode indicar assim, uma resistência à mudança, né? Que são mudanças naturais da vida, como tudo é cíclico, né? Então, cada menstruação, gente, também simboliza um ciclo de morte e renascimento. Então, é muito essa questão de resistir aos ciclos, resistir às mudanças, né? Não, ou querer controlar isso, que não dá para ser controlado. Como eu falei, o sangue ele era chamado o rio da vida pela sabedoria egípcia, né? Então, os ciclos desregulados mostram que
A mulher, ela não tá com o leito firme do rio. Olha que interessante, é como se a gente não tivesse borda nesse rio, não tivesse limites. Então tá faltando também essa estruturação dos limites, né, desse rio da vida, que é o nosso fluxo. E mostra, né, que na verdade é uma perda de conexão com a natureza e com o cosmos, né? Lembrando que a gente é um reflexo também dos ciclos lunares, dos ciclos naturais da vida. Então, se o ciclo está irregular, é porque a gente está desconectada da natureza e do nosso feminino, tá? Então, vamos mais. Agora, eu vou trazer afirmações positivas para você ajudar a regular o seu ciclo. Então, você pode anotar essas afirmações, colocar essas afirmações num post-it na geladeira, no espelho do banheiro, onde você vê todo dia ali, né? Para você conseguir regular o seu ciclo menstrual, você vai afirmar: meu corpo segue o ritmo perfeito da vida. Eu honro o sagrado feminino em mim e me harmonizo com a natureza. Eu me permito viver meus ciclos com equilíbrio e confiança. Esse foi, né, o tema da irregularidade menstrual. Agora nós vamos, ainda nessa linha, falar da menopausa, que é, gente, outro tema completamente, né, assim, considerado normal pela sociedade, como sentir dor, ter todas aqueles sintomas comuns da doença ou dessa, né, desse sintoma como normais pelas mulheres, né? Então, o que que se acha normal? É normal que a mulher tenha dor, tenha calorão, tenha, né, desconforto. Mas por quê? O que que isso está revelando por trás? Não é normal, gente. Não é normal mesmo, e vocês já vão entender por quê. Porque a menopausa, ela não é o fim. Ela é só uma mudança de ciclo. Então, quando os sintomas eles são muito intensos, que são os calores, a insônia, a irritabilidade, essa alteração forte do humor, está revelando o quê? Uma resistência interna ao envelhecer e ao desapego da maternidade biológica. Então, muitas mulheres vivem a fase como uma perda de poder, quando na verdade é uma iniciação para o poder interno e para a sabedoria. Olha que forte, olha que interessante entender isso, né? Quando a mulher ela encerra o ciclo físico de fertilidade e entra na menopausa, ela está abrindo uma iniciação para o ciclo espiritual e para a criação de um outro lugar, não mais na matéria. Então, olha que forte entender isso. Pela metafísica da saúde, a menopausa, ela na verdade, indica assim o fim da fertilidade física, abrindo para a fertilidade espiritual, para a fertilidade criativa. Então, é o período da vida da mulher mais potente e não o contrário. Né? Então, sintomas fortes aparecem quando há o quê? Apego excessivo ao passado, quando há dificuldade em soltar a juventude, ou a crença de que o valor da mulher ele está apenas em ser mãe ou esposa. Então, por isso que muitas mulheres sofrem demais os sintomas da menopausa, porque elas estão apegadas ainda, talvez, aos papéis que elas ocuparam na família, como mãe ou esposa. E também a menopausa ainda pode sinalizar mágoas não resolvidas com a sexualidade e com o feminino. E de acordo, né, com a sabedoria egípcia, a menopausa ela era vista como o renascimento da sacerdotisa. Olha que forte. A mulher liberta do ciclo fértil passa a carregar a energia vital para o mundo espiritual e para a comunidade, que é o momento da mulher servir algo maior do que apenas a maternidade física, né? Que já é linda, que já é grande, mas é o período ainda mais potente da vida da mulher. Então, esses fogachos, né, que são essas ondas de calor
eles eram interpretados como o fogo da transmutação, queimando memórias antigas, abrindo espaço para nova fase. Então, vamos lá. Quais são os significados emocionais e espirituais da menopausa? Lembrando, gente, que quando eu trago menopausa, não caracterizando esse ciclo, mas caracterizando as dores e os sintomas que eu apresentei no início, que são comuns da gente ouvir que as mulheres estão passando na menopausa, que são os calores, a insônia e a irritabilidade, né? Então, quando a mulher, no período da menopausa, está enfrentando muito desconforto, né? Muito calorão, muita insônia, essa desestabilidade de humor, né? Isso está revelando o quê? Medo de perder a juventude, medo de perder a beleza ou o valor social, uma resistência em assumir a própria maturidade feminina, culpa por não ter vivido a maternidade como desejado ou por não ter realizado projetos ligados ao feminino. E também é um convite a assumir o lugar de sabedoria, liderança e espiritualidade. Então, lembrando, gente, vamos ressignificar essas crenças de menopausa, pelo amor de Deus, deusas, mulheres maravilhosas. A menopausa, ela é um ciclo potente, é um ciclo transformador da vida da mulher, que é quando ela, como se ela já tivesse deixado de cumprir com as obrigações materiais de dar vida na matéria, como, né, ter a capacidade de gerar filhos físicos, e ela passa a gerar filhos espirituais. É o ciclo onde ela tá na fase mais nutritiva, mais potente, mais assim, transcendente. É a fase da mulher onde ela tá a serviço de algo ainda maior, né? Então, quais são as afirmações positivas para você, deusa, que enfrenta aqueles sintomas desconfortáveis da menopausa? Acolho a sabedoria da minha nova fase com amor e confiança. Meu corpo é templo sagrado que se renova a cada ciclo. Eu sou fértil em criatividade, amor e sabedoria, além da biologia material do meu corpo. Então, anota essas informações, repita para você mesmo e começa a ressignificar essa melhor fase da sua vida que você está aí vivendo, tá? Com a menopausa. Bora para outro tema? Vou falar agora, gente, sobre o câncer de mama, né? Câncer de mama, né? Ele está muito associado a mágoas muito profundas no campo afetivo, né? Assim, a mama, ela representa o quê? A nutrição e o acolhimento. Então, quando adoece a mama, mostra dores ligadas ao quê? À maternidade, à relação com os filhos, ou no papel da mulher que cuida. Pode surgir em mulheres que guardam ressentimentos do passado ou que se sentem desvalorizadas como mães ou parceiras. Esse resumo está no livro de Linguagem do Corpo da Cristina Cairo, né? E pela metafísica da saúde, as mamas elas simbolizam a função de nutrir a vida, né? De forma tanto física como emocional. Então, o câncer na mama, ele aparece quando existe um excesso de dar sem receber, quando a mulher se doa até se esvaziar. Também aponta dificuldade em se amar e acolher a si mesma. Pode refletir mágoas ligadas à própria mãe, ancestrais femininas ou à forma como viveu a maternidade. E ainda pela sabedoria egípcia, o seio era visto como o vaso sagrado do alimento vital. Quando há câncer, significa que a energia vital ficou bloqueada no peito, transformando amor não expresso em dor cristalizada. Então, pode representar tristeza não chorada, dor ancestral da linhagem feminina, ou uma negação inconsciente da função de nutrir a si mesma ou até de nutrir aos outros. Então, reforçando, né, quais são os significados emocionais e espirituais do câncer de mama?
mágoa profunda, ressentimentos guardados, excesso de cuidados com os outros e falta de auto-amor e autocuidado, dor ligada à maternidade, aos filhos, perda gestacional, frustração em gerar ou nutrir, ou ainda amor reprimido, né? Dificuldade de se acolher. E quais são as afirmações, gente, para que a gente possa, né, restaurar, né, e que o corpo possa aí, né, combatendo essas células cancerígenas, né? Todo câncer, gente, pela linguagem do corpo, a origem inicial, a origem central do câncer é falta de perdão, tá? E o que que acontece? É preciso auto-amor, é preciso autoacolhimento para que o corpo volte a produzir, né, células boas, células de alegria, de prazer de viver, células de compaixão por si mesmo. Só que para isso você precisa se dar esse amor, né? Então, olha só, afirmações positivas para você já ir reprogramando o teu corpo para que ele volte, né? A vida, para que ele volte a olhar para a vida. Eu me nutro de amor e reconheço o meu valor. Me liberto das mágoas do passado e abro espaço para o amor fluir em mim. Meus seios são fonte de vida, prazer e alegria. Eu os acolho com gratidão. E vamos lá, deusas. Mais um tema que a gente fecha a live de hoje com esse último tema, que é a endometriose. Então, nós vamos falar da endometriose. Gente, tem muitos temas, né, relacionados ao útero que nós podemos complementar numa próxima live, mas eu senti de trazer, né, porque foi uma das questões que me pediram. Mas depois a gente pode fazer uma live só correlacionadas ao útero também, né, porque faz muito sentido, tem muitas outras doenças, né, ou sintomas. Eu até falei em algumas lives anteriores, né, do mioma no útero, né, de alguns sintomas ali relacionados ao útero, mas é muito importante entender a causa original, né? Então, a endometriose, ela reflete o quê? Mágoas guardadas no útero e uma resistência inconsciente à condição feminina. O útero, como templo da criação, gente, ele se torna o palco de dores ligadas a relacionamentos frustrados, rejeições afetivas ou dificuldade de aceitar a maternidade. A endometriose, ela pode simbolizar um desejo de não gerar vida ou medo de assumir o papel criativo na própria vida. E ocorre quando o fluxo criativo ele está estagnado, ele é bloqueado de alguma forma, né? Revela emoções presas, ressentimentos, culpas que não encontraram expressão. Também pode indicar dificuldade de lidar com a sexualidade, dor em relações íntimas e sensação de não estar no próprio controle da vida, no controle da própria vida, no caso. Muitas vezes, gente, a endometriose, ela mostra uma negação da energia criadora, ou seja, a mulher ela deseja gerar projetos, sonhos, filhos, mas ela não se sente às vezes não capaz e às vezes não autorizada a gerar. E pela sabedoria egípcia, né, o útero era o portal sagrado entre os mundos, ou seja, como espírito você está lá no mundo espiritual e para você chegar aqui na matéria você precisa passar por esse portal do útero feminino. Então, quando há a endometriose, pela visão egípcia, simboliza que a mulher está carregando sementes em solo infértil, ou seja, energias, sonhos ou dores que não encontraram espaço para florescer. O deslocamento do endométrio, né, ele revela o quê? Que a mulher ela perdeu a energia vital, ele deslocou do centro, buscando um lugar para existir. Então, muitas vezes, a endometriose ela está totalmente, gente, ó, totalmente conectada à dor ancestral do feminino. Repressão da sexualidade, repressão da maternidade, uma maternidade negada, silenciamento de muitas gerações femininas, né? Então, fazendo aqui
um resumo, né, dos significados emocionais e espirituais da endometriose: rejeição da maternidade ou do feminino, bloqueio da criatividade e dificuldade de manifestar os projetos de vida, dor emocional guardada em silêncio, raiva inconsciente contra homens, contra si mesma ou contra o papel de mulher. E também um conflito entre desejo de gerar e o medo de gerar, sejam filhos, projetos, novas fases, né? E como que a gente pode, né, ressignificar essa história para que o corpo comece a produzir formas de auxiliar na diminuição dessa dor e na cura dessa doença, desse sintoma. Seguem as afirmações, gente. Eu libero dores antigas e acolho o meu útero como templo sagrado. Eu sou livre para criar, gestar e manifestar meus sonhos. Minha energia vital flui em equilíbrio e amor. Gente, vocês viram como é forte esses temas? Assim, ó, tá me dando tá um negócio aqui, ó. Já esqueci de deixar o copinho com água aqui. Mas olha só, já vou tomar uma água. Mas olha só como são fortes esses temas. Vocês entendem como isso pega a gente, né? Assim, são temas que ou a gente, mulher, algum deles a gente já enfrentou, TPM, cólica, irregularidade menstrual, ou quem tá sofrendo dos sintomas da menopausa, ou, né, quem já teve ou teve alguém na família, alguém próximo, amigas, né, que tiveram câncer de mama, endometriose, porque são muito comuns, né, de acontecer. Mas o que que isso simboliza, né, gente? Simboliza toda essa desconexão com o feminino. Então, não é à toa, né, gente? Ó, Círculo das Deusas, ele nasceu para isso. Ele nasceu justamente como um chamado ancestral meu, né? Porque eu entendi o quanto de dor, de sofrimento, de negação do feminino tinha no meu sistema. E o quanto foi difícil para mim no início entender a sacralidade e a bênção que era ter vindo mulher nessa vida. E só quando eu pude fazer esse movimento de integrar isso em mim, é que eu senti essa necessidade absurda de compartilhar isso que eu estava aprendendo, de trazer processos terapêuticos que ajudem as mulheres a sair das lealdades, as lealdades de dor e sofrimento das mulheres do sistema. Ou seja, gente, as nossas ancestrais tiveram questões muito difíceis com a sexualidade, com a parte de ser feminina, com o papel de mulher, o papel de mãe, sem contar, gente, a raiva, o ódio, os ressentimentos, as mágoas nos relacionamentos afetivos, a frustração de não ter realizado os próprios sonhos e principalmente, às vezes, contra a figura masculina. Então, assim, tem muita história no nosso sistema, vocês entendem? Tem muita dor. E isso pode ser ressignificado. Então, no trabalho sistêmico, seja na sessão individual que eu conduzo, né, na sessão de transformação sistêmica, a gente traz para o campo, seja o sintoma, seja o tema ou a questão que você quer olhar, e a gente vai liberar da linhagem, a gente vai liberar o que não começou com você. Mas, obviamente, é possível encerrar em você um padrão de dor e sofrimento. Porque todo padrão que é uma lealdade ancestral, que é algo que já vem de muitas gerações, se você não encerra em você, o que que acontece? Para quem tem filhos, vai passar para as próximas gerações, né? E isso é algo que muitas de nós não temos consciência que não foi a gente que começou, mas a gente pode encerrar, a gente pode começar, a gente pode terminar ciclos de dor e sofrimento. É como se a gente fosse essa geração, gente, olha esse acesso à informação, olha que coisa maravilhosa poder consumir conhecimentos assim de forma até gratuita, né? E tanta coisa maravilhosa que a gente tem acesso hoje, ou seja, a nossa geração foi intimada, foi convocada para realizar essas curas. Os nossos antepassados, as nossas ancestrais, elas deram conta, gente, de sobreviver para que a gente pudesse estar aqui agora.
Elas fizeram o melhor que elas puderam para dar conta para que a vida chegasse até nós. Só que agora nós podemos, além de desfrutar da vida, realmente nos curarmos, né? A gente pode realmente cicatrizar essas velhas feridas, né? Cicatrizar essas velhas dores, liberar essas antigas mágoas, ressentimentos, traumas guardados, para que só flua saúde, só flua vitalidade. Então, esse é o convite do trabalho sistêmico. E eu quero deixar um convite para vocês. Faça parte, né, do grupo terapêutico, faça parte de um encontro do Círculo das Deusas, independente do tema que você venha trabalhar. A gente sempre libera muitas, muitas gerações ancestrais, né, nos encontros. Todos os movimentos que eu facilito, eles têm como objetivo que a gente se liberte dos padrões, seja os padrões de crença, seja essas lealdades sistêmicas em cada um dos temas que a gente trabalha, né? Então, o objetivo é que você possa vir e se curar em grupo, em roda, porque é muito mais fácil, gente, quando a gente dá as mãozinhas e faz esses processos que normalmente seriam um pouco desafiadores da gente fazer sozinha, a gente faz de mãos dadas, né? Então é muito mais fácil. Mas é claro, deusa, é claro. Deuso também, né? Se você tem algum tema, alguma questão que você já quer resolver de forma individual e não quer esperar um próximo encontro em grupo ou algo assim, você pode sim agendar uma sessão de transformação sistêmica, onde a gente consegue ir na profundidade a esse tema, a causa, a origem, para a gente poder ressignificar tudo isso. Então, eu quero deixar, né, uma mensagem central, né, lembrando aí do overview aí de todos esses temas que a gente falou, né? Todos esses sintomas dessas dores e doenças do feminino, né, que eu trouxe aqui, como TPM, cólica, irregularidade na menstruação, menopausa, câncer de mama, endometriose, elas são um pedido de reconciliação com esse feminino sagrado, um pedido de acolhimento do teu corpo, dos ciclos naturais, né, um alinhamento de volta com a natureza. Porque a gente é parte da natureza, nós somos natureza. A gente só precisa se alinhar de volta a essa natureza, né, sagrada, essa natureza que é saudável, que é abundante, que se multiplica, que se regenera, sem a gente precisar fazer nada. Então, é só estar alinhado com o ciclo. E o convite é para liberar essas dores ancestrais, perdoar experiências passadas. Gente, libera o corpo dessas más águas, libera o corpo de todo esse ressentimento guardado por tanto tempo, porque isso só tá te fazendo mal. Então, o segredo, sim, é pôr para fora, é expurgar tudo isso, é fazer os processos de morte e renascimento necessários, porque são necessários, tudo na natureza respeita um ciclo. Então, quando algo está finalizando, algo está começando, algo precisa morrer para o novo nascer. Então, respeitar o ciclo natural da vida, entender que tudo é fluxo, que tudo é movimento, é sagrado, né? E nós, mulheres, conectadas com o nosso corpo, a gente vive essa dança do ciclo da vida. Então, mensagem final para vocês, deusas, né? Olhe para si mesmo com amor. Honre seus ciclos, a sua história. Libere o que não serve mais, mágoas, culpas, autocrítica, autopunição. E reencontre a força criadora e a sabedoria que já habita em você, deusa. Então, quero deixar uma frase para vocês, fechando essa live da cura de hoje, com muita gratidão, e pedindo também que você possa encaminhar essa live, esse conteúdo, para a deusa que precisa receber essa mensagem, para quem está enfrentando alguma questão nesses pontos, manda essa live, gente. Você pode ajudar com que a pessoa tome consciência de que é possível reverter tudo isso, é possível se curar com amor. Então, deixando uma frase para vocês, para a gente fechar a live da cura de hoje. Quando a mulher honra seus ciclos, cura suas mágoas e acolhe o próprio corpo como templo, ela deixa de carregar dores e volta a ser a fonte de vida, de amor e de criação.
Então, gratidão para todos que me acompanharam ao vivo e para todos que ainda vão chegar neste vídeo. Por favor, compartilhem, deixem o feedback para mim, me mandem os comentários o que que vocês estão achando da live da cura, assim também como estou muito aberta para sugestões dos temas que vocês querem que eu traga, para saber aí qual é a causa por trás, né? O que que tudo isso significa, além do óbvio, além do visível, além da matéria, tá bom? Gratidão pela companhia, gratidão também por todos os feedbacks que eu tenho recebido. E até a próxima live da cura.